A paz do Senhor, amigos e ouvintes do canal Os Profetas da Palavra. Gostaria de deixar uma mensagem para os amados irmãos que se encontram aqui em Jeremias 20, que diz assim: Iludiste-me, Senhor, e fiquei iludido, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escarneio o dia todo, cada um deles zombam de mim, porque cada vez que eu falo, grito, proclamando violência e destruição, pelo que se tornou a palavra do Senhor em opróbrio e ludibrio o dia todo. E eu disse: não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome. Mas está no meu coração como um fogo ardente, encerrado em meus ossos, e estou cansado de contendê-lo, e não posso mais. Glória a Deus, aleluia, amados irmãos. Jeremias é um profeta de Deus, ao qual ele fala aquilo que Deus fala com ele. É tão lindo o livro de Jeremias, que Jeremias vai dizer assim: assim disse o Senhor. Jeremias não falava dele, mas Jeremias ouvia de Deus e transmitia ao povo naquele tempo. Jeremias é alguém que serve a Deus de todo o coração. Jeremias é alguém que quando Deus envia, ele levanta e vai. Jeremias não tem medo de falar aquilo que Deus está falando. E agora Deus começa a falar com Jeremias contra Israel. Jeremias agora é enviado ali naquele lugar. Deus dá ele visão, dá ele revelação. E Jeremias começa a pregar naquele lugar contra o povo de Israel. Jerusalém ali, eles estavam queimando incensos a outros deuses. Eles estavam adorando a Baal. Eles estavam sacrificando crianças, coisas que o Senhor nunca pediu para o povo de Israel. Eles estavam fazendo para um Deus ao qual não existe, um Deus pagão, um Deus ao qual não poderia fazer nada por Israel. Israel agora começa a fazer coisas que desagradam a Deus, e Deus agora vai dar um alerta a Israel e vai estar enviando o seu profeta. Muitas vezes Jeremias vai até Israel falar aquilo que Deus manda, e dessa vez não foi diferente. Jeremias chegou ali e trouxe a mensagem do Senhor. Agora o filho do sacerdote não gostou do que ouviu, porque Jeremias trazia destruição nas suas palavras. Jeremias trazia correção, e agora ele vai mandar colocar Jeremias no tronco. Amados irmãos, o chamado de Jeremias é um chamado genuíno, um chamado verdadeiro. Jeremias só falava a verdade, só falava aquilo que Deus falava com ele. E ali Jeremias agora entregou tudo que Deus tinha falado, e Jeremias agora parou num tronco, e Jeremias ali sofreu açoite. Jeremias ficou o dia inteiro naquele tronco. Amados irmãos, passando vergonha. As pessoas que passavam riam e zombavam de Jeremias, do seu chamado, riam de Jeremias, porque Jeremias estava ali naquela situação, porque ele pregou a verdade, amados irmãos. Assim, amados irmãos, também foi Jesus, que veio na terra, pregou a verdade, pregou o amor, pregou o reino. Jesus foi crucificado pelos homens, foi crucificado por Roma. Jesus pagou um alto preço. O evangelho, muitas vezes, irmãos, o evangelho verdadeiro, o evangelho de poder, o evangelho ao qual você ouve Deus falar, muitas vezes você vai passar por algo que você não está preparado, você vai sofrer, porque Deus trabalha com o homem dessa forma. Às vezes você vai ser ferido para ser curado, para você curar outras pessoas. O Senhor vai te usar num propósito maior, como usou Jeremias, para trazer a sua palavra entre os homens. E Jeremias foi açoitado, e Jeremias apanhou, e agora a palavra de Deus vai nos dizer que Jeremias, ele vai entrar num contato com Deus por mais uma vez. Ele vai orar a Deus e vai falar para Deus: Senhor meu Deus, o Senhor me iludiste. Senhor meu Deus, o Senhor me abandonaste. Senhor meu Deus, eu não quero mais pregar a sua palavra, eu não quero mais levar o seu evangelho. Quantas vezes isso não acontece comigo e com você? Quantas vezes nós caímos? Quantas vezes nós sofremos opressão? Quantas vezes nós passamos por lutas ao qual nós achamos que esse deserto vai nos matar e que nós não damos conta mais de fazer aquilo que o Senhor nos chamou? Eu queria te dizer que Jesus, a palavra de Deus no primeiro livro de Jeremias, vai dizer que o Senhor vai falar para Jeremias: eu te chamei desde o ventre da sua mãe. Eu queria dizer para você, meu irmão, que você é chamado, você é escolhido, você é separado. Deus te chamou desde o ventre da sua mãe. Não desista de fazer aquilo que o Senhor te chamou. O chamado do Senhor na sua vida é muito grande, como era na vida de Jeremias. Jeremias veio agora reclamar com Deus. Jeremias veio agora falar para Deus que ele não queria mais e que ele não ia fazer. Mas a chamada de Jeremias é uma chamada genuína. Jeremias é aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus.
Deus. E o coração de Jeremias agora vai queimar, porque Jeremias ama fazer a vontade de Deus. Jeremias é um servo ao qual tem o prazer de fazer a vontade de Deus. Quando você serve a Deus, quando você tem uma chamada genuína na sua vida, quando você começa a falar de Deus, o seu coração arde. Por isso aqueles discípulos disseram, quando estavam no caminho de Emaús, quando ele dizia, o nosso coração ardia. Quando o seu coração arde, meu amado irmão, é o Espírito Santo de Deus te mostrando que você é um servo de Deus, levando a sua palavra. Quando você sente as palavras do Senhor queimando no seu coração, quando Deus te envia para pregar a verdade, quando Deus te leva para profetizar, quando Deus te leva para falar aquilo ao qual o Senhor quer falar com a sua igreja, aquilo ao qual o Senhor quer falar com uma pessoa, o Senhor te usa e toma o seu coração, toma a sua boca para falar aquilo que agrada a Ele, não aquilo que agrada ao homem, mas aquilo ao qual o Senhor está falando e colocando. A palavra de Deus vai dizer que no abrir da boca, o Espírito Santo de Deus vai te usar. Eu queria dizer para você que você está passando por uma luta, você está passando por uma prova e talvez as suas ferramentas ao qual o Senhor te deu está se enferrujando porque você não está lutando mais, você não está mais fazendo aquilo que Deus te chamou, mas no dia de hoje o Senhor arderá no seu coração aquela chama do primeiro amor, aquela chama ao qual você lutou e levou a palavra do Senhor. O seu coração será renovado nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, não importa onde você esteja ouvindo essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus faça arder mais uma vez a chama que há no seu coração. E Jeremias vai dizer que a chama do seu coração começa a queimar, que os seus ossos agora começam a sentir, ele sente no corpo inteiro, amado irmão, aquele que conhece a Deus, aquele que conhece o Espírito Santo de Deus, aquele que leva a palavra verdadeira, aquele que não cobra para pregar a palavra, aquele que ama a palavra do Senhor, aquele que ama o Senhor, ama o seu evangelho. Ele sente coisas que ninguém vai sentir, mas ele também vai passar coisas que ninguém passou. Eu queria dizer para você que o seu deserto vai ter fim, não importa o que está acontecendo com você, não importa a luta que você está passando, como Jeremias, você também vai ser honrado. Jeremias, no final da guerra, ele foi honrado, ele pôde escolher para onde que ele ia, se ele ia ficar na cidade, se ele ia ir para o campo, porque ele pregou a verdade. Deus não deixou nada acontecer com ele. Eu queria dizer que você pode estar no deserto, mas o Senhor que te pôs no deserto, ele vai te aprovar. O Senhor que permitiu de você entrar no deserto, o Senhor que permitiu de você se ferir, ele vai te curar para te dar uma nova trajetória, para te dar uma nova história. Continua firme com o Senhor, não desiste da sua caminhada, não desiste das promessas do Senhor. Você tem promessas do Senhor na sua vida e elas vão se cumprir. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, o Senhor está com você. A cada momento ele está lado a lado com você. E o Espírito Santo de Deus hoje toca no seu coração em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus hoje toca na sua estrutura e muda a sua história. Esse deserto vai ter fim, você vai pregar, você vai cantar, você vai fazer aquilo que o Senhor te chamou, porque as promessas do Senhor não morreram na sua vida. Você vai profetizar de novo, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, que o Espírito Santo de Deus continue falando aos vossos corações. Muito obrigado, amados irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês que acompanham o nosso canal, que estão junto conosco aí, que o Senhor Jesus venha trazer vitória, bênção na sua vida, venha salvar a sua família, venha erguer o seu ministério e que o Senhor venha abençoar você, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus.